O José Casado escreveu na revista Veja algo interessante falando que agora Bolsonaro só resta o tumulto eleitoral porque ele já está virtualmente derrotado. E o José Casado está certo, só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado porque as pessoas podem começar a achar que não, Bolsonaro vai querer dar golpe e aí toda essa história começa a voltar e começa a pairar uma espécie de insegurança eleitoral porque Bolsonaro pode fazer algo impensável e aí começa um medo contra Bolsonaro que nós não precisamos ter medo de Bolsonaro. Bolsonaro é um covardaço, ele teve medo de encarar o carecão do Alexandre de Moraes, então não tem jeito de Bolsonaro dar golpe. Ele é um covarde, mas sim ele pode querer tumultuar e ele vai tentar tumultuar o processo eleitoral. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês no dia de hoje, então já clique no botão de gostei, o seu like é importante, ative as notificações e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu lamento dizer pra você, se você ainda não é inscrito, você está perdendo tempo de vida, tá bom, pessoal? Então vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês. Primeiro, por que Bolsonaro não vai dar golpe nenhum? Vamos já deixar claro, matar esse assunto antes que as pessoas comecem a criar fantasias. Primeiro, muito simples, não há apoio a Bolsonaro para ele dar golpe. Esse é um primeiro motivo. O Bolsonaro não tem apoio popular para dar golpe. Para dar um golpe, ele precisa ter uma maioria considerável ou algo próximo à maioria ou pessoas querendo dar golpe. Agora, Bolsonaro tem 25% de aprovação. Ah, isso é um número considerável? Sim, nós temos 25% de fracassados no Brasil, revoltados com os insucessos que eles tiveram na vida e não conseguiram superar esses insucessos, que apoiam Bolsonaro. Uma questão religiosa, inclusive. Agora, quando o Bolsonaro quis fazer demonstrações de força no 7 de setembro, ele não conseguiu. Simplesmente ele não conseguiu. Ele esperava 2 milhões de pessoas na Praça dos Três Poderes, tinha 120 mil. Ah, 120 mil é muito? Olha, depende. Se você esperava 10 mil e nós tivemos 120 mil, é muito. Agora, se você estava esperando 2 milhões e teve 120, não é nem 10%. Então, não houve apoio nem aderência. E também na Avenida Paulista também foi um negócio muito... Então não há apoio popular para o Bolsonaro dar golpe. Segundo ponto, as nossas instituições não estão dispostas a dar nenhum golpe. Tá? As Forças Armadas também não querem embarcar nisso, tem essa questão. O terceiro ponto é que o capitalismo não tolera mais o golpe de Estado. Nenhuma nação relevante do Ocidente tem um golpe de Estado, tem um governo ditatorial, isso não existe. E o Brasil é uma das 10 maiores potências do mundo. Nós não somos uma potência, somos a 10ª economia. Quantos países existem no mundo? Nós somos o 10º. Então assim, é algo relevante e o capitalismo não quer. E o outro ponto, o Bolsonaro, se ele der um golpe, ele vai ter que trabalhar. Então, ele não gosta de trabalhar. Ele mesmo já falou sobre isso. Então não vai ter chance de golpe. Agora, por que ele vai querer tumultuar as eleições? Ora, isso é muito simples. Ele precisa criar uma narrativa que ele é um perseguido político. Isso, pessoal, é essencial. Porque o Bolsonaro, ele sabe que ele já perdeu. Ele sabe que perdeu. Então o que acontece? Ele precisa manter algo para evitar a prisão. Porque hoje o Bolsonaro ele joga para evitar a sua prisão e também a prisão dos filhos. É muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos com o Donald Trump, que a gente fala aqui bastante no canal. O Trump ele já estava sendo investigado há 3 anos por fraudes fiscais nas empresas dele. Tanto que, recentemente, o Trump e os filhos foram chamados para prestar depoimentos. E o que o Trump falou? Tudo isso é uma conspiração, tudo isso é uma perseguição política à minha pessoa. Então o Trump fez isso. Ele criou toda aquela história do Capitólio, toda aquela história de fraude nas eleições para falar que ele é um perseguido. E principalmente para manter uma base fiel de eleitores, o chamado trumpismo. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz aqui. O Bolsonaro, ele tem crimes cometidos antes do mandato, os processos foram paralisados porque ele virou presidente da República. Mas agora, ele já cometeu outros crimes. A Polícia Federal, inclusive, falou que o Bolsonaro cometeu crime vazando aquela informação do TSE. Ele é um criminoso. A Polícia Federal falou. Então ele tem uma chance grande de ser preso. Então o que ele precisa fazer? Primeiro ponto, criar a narrativa de que ele está sendo perseguido. Então ele vai falar para o galo dele, olha, as eleições foram fraudadas, quiseram me pegar, porque é toda uma conspiração, porque eu peitei os poderosos e agora querem me jogar na cadeia. E vocês não podem deixar que eu seja preso. Então na hora que os processos avançarem, ele precisa de pessoas para fazer um burburinho. Esse é um ponto, para escapar da cadeia. O segundo ponto é que o Bolsonaro tem uma massa de 25% da população brasileira. É muita coisa, pessoal. E ele quer continuar influente perante essa parcela da população.
porque isso pode colher a ele, ou dar a ele, dividendos eleitorais, conseguindo eleger os filhos dele, seja para cargos de deputado, ou até mesmo de senador, ou quem sabe governador. Ele não quer deixar a política. Ele quer manter como uma figura influente. Por isso que aquela história que alguns analistas políticos falam, que ele pode abrir mão da candidatura, ele não vai abrir mão da candidatura. Se ele abrir mão da candidatura para a presidência da República, ele perde 2 vezes. Primeiro, ele perde porque ele vai mostrar para os eleitores dele que ele arregou da disputa. Ele abriu mão. E os eleitores do Bolsonaro, eles acreditam que eles estão de fato numa batalha. Eles são um exército. Eles estão nessa batalha para lutar contra o comunismo, para lutar contra a esquerda, para lutar contra o Lula. Se o Bolsonaro pular fora, ele está abandonando a batalha. Ele vai ser um covarde. Aquela carta que o Michel Temer escreveu para o Bolsonaro, que ficou conhecida como Carta do Arrego, aquilo pegou mal perante a base bolsonarista. Eles começaram a falar assim, mas espera aí, o Bolsonaro não é aquele ser machão que ele aparentava ser. Então pegou muito mal. Então ele não pode desistir da candidatura. Se ele desistir, fere os sentimentos dos bolsonaristas. E aquela imagem dele de poderoso acaba ruindo. E o segundo ponto é muito simples. Se o Bolsonaro deixar de ser o candidato à presidência da República, ele perde também a influência perante esses 25% da população brasileira. Esses 25% também do eleitorado. Porque quem que vai pegar o lugar do Bolsonaro? Pode surgir o Sérgio Moro. Bom. Só que aí o que acontece? Como o Sérgio Moro, vamos supor que esses 25% acabem indo para o Moro, tá? Para facilitar as coisas. Então o que acontece? O Moro, ele passa a ser o líder de 25% desses eleitores. Aí você vai falar, olha, mas o Bolsonaro, ele tem muito mais influência perante esse eleitorado do que o Sérgio Moro. Sim, mas começam a dividir os poderes. Então, se o Bolsonaro antes dominava 25% e os influenciava diretamente, agora ele vai precisar dividir com outro candidato. E ele não pode perder isso, em hipótese alguma. Porque há uma força muito grande, há um poder muito grande. Mas aí ele pode fugir do país. Difícil. Ele vai disputar o Senado para ter foro privilegiado. Não vai. Porque ao disputar o Senado, ele abre mão da candidatura para a presidência da República e outra figura ocupa o espaço dele perante esses 25% do eleitorado. Então ele não vai fazer isso. Se alguém está falando que ele pode fazer, esqueça. Essa é uma análise potencialmente furada, porque esses pontos são importantes a serem considerados. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acham de tudo isso. É muito importante também a sua percepção e você pode trocar essa percepção comigo nas nossas lives. O link está aqui na descrição, se inscreva no canal de lives. É uma conversa mais franca, mais direta que você pode ter comigo, tá bom? Me siga no Instagram também, canal Profiléu, e no Twitter, @profileoficial.